Graça e paz, amém, irmãos? Uma alegria estar aqui. Eu me chamo Glauco, sou casado com a Angélica e sou pai do Azaf. O Azaf foi diagnosticado em 2012 com autismo, que hoje seria o que nós chamamos de nível 3. Na época nós chamávamos de nível severo, autismo severo. E graças a muita insistência, a muita estimulação, esse autismo dele hoje deu uma flutuada legal e é bem menos comprometedor. Uma alegria estar aqui com vocês. Trago um abraço da minha igreja local. Sou pastor da Igreja Metodista no Rio de Janeiro. Atualmente nós pastoreamos a Igreja Metodista em Guadalupe, a minha esposa e eu. E uma alegria estar aqui com vocês. Trago um abraço também da minha liderança regional, o Bispo Paulo Rangel, a quem tenho muita estima e a quem presto uma assessoria nessa área, com o desafio de implantar o Ministério de Inclusão em 278 igrejas no Rio de Janeiro. A gente já começou a caminhar, mas a gente sabe que Lucas 10, 2 nunca fez tanto sentido na nossa vida e no nosso ministério, como quando a gente decide falar sobre inclusão de pessoas com deficiência. Então, uma alegria estar aqui. Agradeço o pastor Erli pelo convite, por ser o facilitador da minha vinda para cá. Pastor Erickson, pela confiança de me liberar o altar da tua igreja. Deus abençoe sua vida, pastor. E com certeza a gente reconheceu um chamado a partir de uma realidade que surgiu dentro da nossa casa. E a partir dessa percepção chegou um momento que a gente percebeu que a dificuldade não era só com a gente. E aí a gente foi se dar conta do que a gente estava falando. Ontem nós falamos sobre questões mais técnicas, mais práticas, como que a gente pode fazer para ajudar as pessoas com autismo nesse processo de inclusão na igreja, mas hoje, por ser uma classe única na escola bíblica dominical, a gente vai falar de Bíblia, amém? O que a Bíblia fala sobre a inclusão? O que a gente precisa perceber na Bíblia? Quais as falas de Deus e os detalhes que Deus mostra para nós na sua palavra sobre a importância de se preocupar também com essas pessoas. A grande realidade é que a gente não tem muita noção, quando a gente fala pessoa com deficiência, a gente não tem muita noção do que isso representa para nós. Mas eu quero trazer clareza para você, antes da gente entrar na palavra hoje, daquilo que é o contexto social, tá? Não teve censo em 2020, mas em 2010 o censo disse para nós que 24% da população do Brasil tem pelo menos uma deficiência. Pode acontecer de pessoas terem deficiências múltiplas, mas pelo menos uma deficiência, 24% da população. Em 2012, foi sancionada aqui no Brasil a Lei Berenice Piana, Lei 12.764 de 2012, dia 27 de dezembro de 2012. E essa lei ela deu às pessoas com autismo os mesmos direitos das pessoas com deficiência. E a Organização Mundial da Saúde diz que 1% da população mundial tem autismo. Então, no Brasil hoje, considerando aquilo que é estatística e aquilo que é número, a gente sabe que isso não é mais uma realidade, esses números já mudaram, em 12 anos muita coisa muda, mas no Brasil hoje a gente tem 24% das pessoas com deficiência e 1% das pessoas autistas, de acordo com os números, ou seja, 25% da população ou tem deficiência ou é autista. O que isso representa nos nossos dias? Que 1 em cada 4 dos seus amigos deveria ter alguma deficiência. Isso representa que 1 em cada 4 pessoas da nossa igreja, para ser um reflexo do que acontece fora da igreja, deveria ser uma pessoa com deficiência. Falando da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, a gente está falando de uma fileira inteira de bancos no culto, preenchidas por pessoas com deficiência. A gente fala isso não é para trazer peso sobre a igreja, mas é para trazer reflexão. Na minha igreja também a gente não tem essa proporção, mas a gente já enxergou essa demanda. E a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa questionar o porquê disso. Essas pessoas não precisam da igreja, essas pessoas não precisam de Deus. Qual a posição de Deus em relação a essas pessoas? O que a Bíblia vai dizer para mim e para você em relação a essas pessoas? Então, eu queria provocar essa reflexão em você, e antes de entrar na Bíblia, mas a grande verdade é que eu fiz um mapeamento lá no Rio de Janeiro, nessas 278 igrejas, e a gente chegou à conclusão que nem 1% dos nossos membros tem deficiência. Onde eu quero chegar com isso? Se 25% da população fora da igreja tem deficiência
e menos de 1% dentro da igreja tem deficiência, olha o tamanho do campo missionário diante dos nossos olhos. Olha quanta gente precisa ser evangelizada e alcançada pelo amor de Jesus. Todos carecem, a Bíblia diz isso, que todos carecem das misericórdias de Deus. Todos precisam ser alcançados. A palavra precisa alcançar a todos. O sangue que desceu na cruz, semana passada nós relembramos a obra da cruz e a ressurreição. E a gente precisa ter a convicção e a consciência de que o sangue que foi derramado na cruz pela minha vida como pastor, também foi pela vida do meu filho com autismo. E foi pela vida das pessoas com deficiência que estão aí. Muitas vezes queriam estar aqui, mas não têm condições de estar. Então eu queria provocar essa reflexão antes da gente entrar na Bíblia propriamente dito. Eu te convido a abrir a palavra comigo. Livro de Tiago, capítulo 4. Enquanto você abre a Bíblia, Tiago 4, eu ouvi uma frase há um tempo atrás, e essa frase fala muito ao meu coração. Você nunca saberá quantas pessoas terão a vida transformadas pelo seu exemplo, mas elas sabem. Você nunca saberá quantas pessoas terão a vida transformada pelo seu exemplo, mas elas sabem. E por que eu falo que essa frase tem sido uma verdade na minha vida? Eu nunca conheci ninguém de Goiânia, mas o nosso exemplo, mas aquilo que a gente foi para as mídias sociais compartilhar, o conteúdo para ajudar as igrejas, para ajudar as pessoas, foi um facilitador para que eu estivesse aqui com vocês hoje. Então tem muitas pessoas que me mandam um recado no Instagram e até no meu WhatsApp. Eu tenho alguns números de WhatsApp que são públicos. O meu número pessoal, a gente tem um pouco mais de controle, dá só para quem se relaciona. O pastor Erle tem meu número pessoal, porque a gente está fazendo essa tratativa. Algumas pessoas mais próximas a gente não dá conta, mas no geral, assim, a gente recebe muitas mensagens por conta de outros números que são muito publicados, que literalmente rodam pelo WhatsApp. E a gente recebe testemunhos todos os dias daquilo que Deus tem feito a partir de um exemplo. Então eu queria te convidar a refletir sobre isso. Você nunca vai saber quantas pessoas um dia foram ajudadas pela sua vida. Tem gente que um dia olhou para você, se inspirou em você, você nunca mais vai ver essa pessoa. Ou você nunca vai ver. De repente foi uma palavra na internet ministrada num altar como esse, que transformou a vida de alguém, e você nunca vai conhecer essa pessoa. Mas ela sabe quem Deus usou para falar com ela. Então você nunca saberá, certo? Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13, na minha versão Almeida Revista Atualizada. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis que o sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, toda vaidade, toda soberba, semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, nisso está pecando. Amém? Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Esse texto é um texto que ele é muito pertinente quando a gente vai falar de inclusão de pessoas com deficiência, porque muito provavelmente, se eu pedir para levantar a mão aqui, quantas pessoas sabiam da informação que eu acabei de trazer, que 1 em cada 4 pessoas são pessoas com deficiência, fatalmente a maioria não saberia. E por que a maioria não sabe? Porque não é a realidade da maioria, não é verdade? Geralmente a gente se envolve com esse tipo de tema e a gente se envolve com esse tipo de causa. Se você olhar, por exemplo, na questão do autismo, as principais conquistas que nós temos, elas são provenientes da luta de um pai, da luta de uma mãe, na maioria das vezes da luta de uma mãe, porque 80% delas são abandonadas pelo marido, os casamentos acabam, de pessoas que não desistiram e se levantaram. A lei 12.764, ela recebeu o nome de Lei Berenice Piana, que é mãe de um autista, mora lá em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro, com quem eu já tive o prazer de conversar e com certeza uma inspiração para muita gente.
Mas hoje eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Deus ele não considera o tempo que a gente não sabe o que deve fazer. A Bíblia diz que Deus ele não considera o tempo da nossa ignorância, não é verdade? Mas a partir do momento que a gente sabe, a gente precisa fazer alguma coisa de acordo com a palavra. E eu louvo a Deus pela vida da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, de ter tido essa sensibilidade, a vida do pastor Erlen, de ter tido essa sensibilidade de se importar com uma causa que não é a realidade da casa dele. Mas como pastor, entendeu uma necessidade, a vida do pastor Erickson, que apoiou esse projeto, e sem sombra de dúvidas, é uma realidade que a igreja precisa pensar. Existem algumas razões para a gente pensar sobre isso. A primeira razão para a gente pensar sobre isso é que a razão de ser da igreja não é o que a gente faz aqui no domingo pela manhã ou no domingo pela noite, mas é a transformação que a gente leva quando a gente sai daqui. Qual o impacto da igreja no lugar onde ela está plantada? Qual o impacto da igreja nos projetos que ela apoia, nos projetos que ela decidiu investir? Esse é o primeiro ponto. E segunda questão, que é um bom motivo para a gente falar sobre isso, é que a igreja deve se importar com tudo aquilo que Deus um dia se importou. E eu quero fazer algumas considerações na palavra. Eu não vou abrir todos os textos que eu vou citar aqui, mas eu vou te falar mais ou menos o que acontece em cada uma dessas situações. Se você quiser anotar, depois você pode fazer essa leitura em casa, certo? E o primeiro texto que eu quero trazer como exemplo aqui, Gênesis capítulo 32, versículos 30 e 31, acontece algo muito interessante aqui. Um texto muito conhecido. Jacó, ele passa uma noite lutando com o anjo, lutando ali para receber a sua bênção. Quem lembra desse texto? Amém? Aquele lugar foi chamado de Peniel posteriormente. Tem um detalhe na Bíblia, no versículo 31 de Gênesis 32, que chama muita atenção. A Bíblia diz, no versículo 31 do capítulo 32 de Gênesis, que pela manhã, após aquela noite, Jacó manquejava, começou a mancar de uma das pernas. Teve uma lesão no quadril, pelo que a Bíblia diz, e começou a mancar. Um segundo texto que é bem interessante, para eu trazer um princípio para você nessa manhã, 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. A Bíblia conta a história ali de uma criança na época chamada Mefibosete. Jonatas e Saul haviam morrido, uma das servas de sua casa pega aquela criança e sai correndo pelo caminho. No meio dessa corrida, a criança cai e quebra os 2 pés. E a Bíblia diz que ele ficou coxo depois desse tombo, ele ficou aleijado de ambos os pés, ele ficou ali com uma deficiência motora naquela ocasião. Poderia citar um terceiro exemplo aqui, o exemplo de Isaac, que a Bíblia diz que Isaac, na sua velhice, perdeu a sua visão, e Jacó, inclusive, engana o próprio pai. Não é verdade? O que eu quero te chamar a atenção dentro de um contexto bíblico, a partir desses 3 textos? Você é vulnerável. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você não tem a garantia se você vai chegar vivo em casa hoje? Você não tem a garantia se ao atravessar um sinal alguém vai avançar o sinal vermelho e você vai ter uma sequela para sempre por conta de um acidente? Pastor, o que é isso? O senhor está liberando uma palavra contrária à minha vida? Não, mas são coisas que acontecem. Eu tenho um irmão, em 2011, meu irmão sofreu um acidente bobo de moto, um tombo bobo, besta. Perdeu o movimento de uma das pernas. Até 2012, eu nunca tinha ouvido falar, ouvi, mas assim, nunca tinha me interessado pela palavra autismo. E o autismo só passou a fazer sentido quando meu filho foi diagnosticado em 2012, com 2 anos de idade. Então, a grande realidade da vida é que todos nós somos vulneráveis. Um contexto pode não fazer sentido para você hoje, mas amanhã ele pode ser a essência da sua vida. O pastor que pregou semana passada, ele não nasceu cego, não é isso? Ele se tornou cego. Isso acontece com qualquer um. Todo mundo está sujeito a isso. A gente não tem garantia de como vai ser o final da nossa vida. A gente não sabe, e a importância da gente pensar no Ministério de Inclusão na igreja é que a gente não sabe se um dia a gente vai precisar dele. A gente não tem a garantia se um dia o meu filho vai precisar de uma equipe no Ministério Infantil para incluir uma criança autista. Pastor, mas eu não tenho mais filhos. Mas você pode ter um neto. Recentemente, em dezembro do ano passado, o CDC, que é um órgão do governo americano, ele fez um levantamento em 11 estados, lá nos Estados Unidos. E ele trouxe a seguinte estatística: 1 em cada 44 crianças de até 8 anos de idade, nos Estados Unidos, estão no espectro autista.
Uma em cada 44 crianças está no espectro autista. É um número muito alto. Quando meu filho foi diagnosticado, era uma em cada 128, depois uma para cada 88, depois uma em cada 64, uma em cada 56 e agora uma em cada 44. Isso se dá por dois fatores. Não é só mais crianças nascendo com autismo, não. Na verdade, é o acesso ao diagnóstico. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está tendo um número absurdo de diagnóstico tardio, pessoas com 38, 40. Ontem teve uma menina visitando aqui a igreja, ela é até terapeuta ocupacional, e tem um mês que ela recebeu o diagnóstico de autismo. Dela e da filha, também de forma tardia. Então, são questões que a gente precisa pensar. Nós somos vulneráveis. Talvez não faça sentido hoje, mas amanhã a gente possa precisar disso. Esse é o primeiro ponto. Tá? O primeiro ponto que eu queria destacar com você. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós, sem exceção. Eu não sei quando eu vou precisar de uma rampa na igreja, de um elevador na igreja, de um banheiro acessível. Eu não sei se um dia eu vou precisar ou não. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, Êxodo capítulo 4, versículos 10 e 11. Também uma história muito conhecida. Deus resolve levantar Moisés. Depois de toda uma história, depois de diversas experiências, ele resolve levantar Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Quando Deus chama Moisés, o que Moisés fala para Deus? Senhor, dá para mim não. Sou pesado de língua, não consigo falar. Como que eu vou liderar esse povo se eu não consigo falar? Êxodo capítulo 4, versículo 10. Essa era a maneira como Moisés, a autoimagem que Moisés tinha dele próprio. No versículo 11, Deus mostra para Moisés a imagem que Deus tinha dele. Porque no versículo 11, Deus ele é curto e grosso com Moisés e ele faz a seguinte pergunta: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? E aí ele continua: quem foi que fez o que fala e o que não fala, o que vê e o que não vê, o que ouve e o que não ouve? E encerra dizendo: não fui eu, Senhor? Deixa eu falar algo para você, querido. Deus não perdeu o controle. Amém? Deus não perdeu o controle. Deficiência não quer dizer que Deus perdeu o controle. O dia que eu entendi isso, mais do que nunca, gritou em meu coração a voz de Deus, dizendo que o autismo do meu filho não era por acaso, que tinha um propósito nisso. E eu carreguei uma promessa desde 2013. Desde 2013 eu recebi uma palavra, eu nunca entendi a palavra que Deus liberou sobre a minha vida, até chegar o início da pandemia. Ali eu falei, realmente Deus sabia o que estava dizendo. Deus não perdeu o controle. O Asaf não nasceu em casa por acaso. As pessoas com deficiência que chegam na igreja, elas não nasceram por acaso. Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele não perdeu o controle. O próprio Deus assume diante de Moisés: eu que fiz o que tem boca, o que fala, o que não fala, o que vê, o que não vê, e o que ouve e o que não ouve. Só essa palavra já seria suficiente para, como igreja, a gente se importar. Deus assumiu a responsabilidade por essas pessoas nascerem com deficiência. A gente nunca parou para pensar nisso. Os discípulos de Jesus, a gente vai ver adiante, eles não pararam para pensar nisso. Estavam tão impregnados com a cultura da sua época, que naquela situação, naquele contexto, eles não conseguiam perceber o que Deus já tinha falado anteriormente. Deus não perdeu o controle. Eu não sei quantos entre nós convivem com pessoas com deficiência, mas eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. A pessoa com deficiência na sua casa, ela não é obra do acaso. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Avançando um pouquinho, o livro mais complicado da Bíblia, quando a gente fala acerca de deficiência, até por questões de protocolos que Deus estava estabelecendo ali para o povo, é o livro de Levítico. Tem muita gente que, quando vai falar de deficiência, não quer falar sobre Levítico. Mas Levítico libera uma chave para nós, no capítulo 19, versículo 14. Deus está instruindo ali o povo, Deus está dando as diretrizes para o povo, o que o povo deveria fazer. E ele libera uma palavra ali. Deus diz o seguinte: olha só, não seja engano para o surdo e nem tropeço para o cego. Não seja engano para o surdo, nem tropeço para o cego. Terceiro ponto que eu quero destacar nessa manhã, o terceiro princípio bíblico que
que eu quero liberar para você nessa manhã é que Deus, ele se importa e cuida das pessoas com deficiência. Qual a maior ameaça para alguém que não escuta? É aquilo que você fala e ela não ouve. Não é verdade? Ou alguém discorda disso? A maior ameaça para um surdo é aquilo que você fala e ele não pode ouvir. Não seja engano para o surdo. Qual a maior ameaça para uma pessoa cega? Semana passada vocês receberam um cego aqui. Uma pessoa cega. Qual a maior ameaça para um cego? É o pé que a gente bota na frente para ele tropeçar. Deus, ele dá uma direção para o povo. Não seja engano para o surdo e nem tropeço para o cego. E encerra dizendo: eu sou o Senhor. Terceiro princípio: Deus ama e cuida dessas pessoas. Nós, como igreja do Senhor, a gente precisa amar e cuidar dessas pessoas. Chamado de Deus para nós é para que a gente ame e cuide dessas pessoas. A vida fora da igreja já tem muitos desafios para a gente dentro da igreja não fazer nada. Deus ama e cuida das pessoas com deficiência. Ainda no Antigo Testamento a gente tem um exemplo do que a gente deve fazer como igreja. Eu volto na história de Mefibosete, só que agora no capítulo 9 de 2 Samuel. E é muito interessante o que acontece no capítulo 9 de 2 Samuel. Davi, agora já rei, ele chama um dos seus servos e faz a seguinte pergunta: existe ainda alguém da casa de Saul que por amor de Jonatas eu possa me compadecer e usar de misericórdia com essa pessoa? E aí o seu servo diz: existe sim, existe Mefibosete, ele está lá em Lodebar, aleijado de ambos os pés. E Davi faz o seguinte: manda chamar, traz ele aqui diante de mim. Quando o servo de Davi chega com Mefibosete diante de Davi, é muito interessante o que acontece aqui, porque Mefibosete, ele se lança aos pés de Davi e ele faz a seguinte declaração: quem sou eu, ó rei? Eu sou como um cão morto, para que tu se lembres de mim. Você consegue imaginar como que estava o coração de Mefibosete aqui? Mefibosete não se considera um cão, mas ele se compara com um cão morto. Para que serve um cão morto? Ele não serve para ser o melhor amigo do homem, nem para guardar a sua casa. Serve para nada. A autoimagem, a autopercepção, o que Mefibosete tinha a respeito dele mesmo, a visão que ele tinha a respeito dele mesmo, era como alguém sem serventia nenhuma. E já estava lançado em Lodebar já há algum tempo, num lugar de esquecimento. E o que Davi faz ali, ele dá literalmente uma aula para nós, como cristãos hoje. Porque Davi, ele faz o seguinte: levanta ele, pegue todas as posses que seria dele, distribua entre as famílias, para a família dele, diga a eles que cultivem a terra e vivam do que a terra der para eles. Te faço uma pergunta: Davi poderia colocar a cabeça no travesseiro na noite daquele dia e dormir tranquilamente, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele fez justiça, ele entregou para Mefibosete o que era de Mefibosete. Até aqui, o senso de justiça dele estaria preenchido, pastor. Mas ele faz algo além. Ele continua a sua fala dizendo: porém Mefibosete estará comigo e se assentará à mesa comigo e comerá o pão aqui pelo resto da sua vida. O que Davi faz aqui? Mefibosete estava lançado em Lodebar, esquecido num lugar de segregação, num lugar de marginalização, esquecido lá, considerado alguém abandonado por Deus, amaldiçoado por Deus, prejudicado por Deus, por conta de ter se tornado uma pessoa com deficiência. Agora Davi tira Mefibosete de Lodebar e coloca não só dentro da sua casa, mas coloca ele para comer na mesa. Te faço uma pergunta: qual é o lugar mais importante da sua casa, meu irmão? O lugar mais importante da minha casa é a minha mesa. Na mesa a gente senta desarmado. Na mesa todo mundo olha um no olho do outro, ninguém olha o outro por cima. Na mesa a gente senta e abre o coração. Fala de dor, fala de fraqueza, fala de sonho, fala de projeto. Davi tira Mefibosete de um lugar de esquecimento e leva Mefibosete para o lugar mais importante da sua casa. O que Davi faz com isso?
Davi devolve para Mefibosete a dignidade de ser uma pessoa. O fato dele ter uma deficiência não pode o afastar da mesa. O fato de uma pessoa ter uma deficiência não pode fazer com que, como igreja, a gente mantenha essa pessoa afastada da mesa que nós nos reunimos mensalmente. Falar de inclusão é falar de devolver dignidade para as pessoas. Foi o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Jesus, quando ele se entrega para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos alcançados. E o sangue dele foi por todo mundo, inclusive por quem está fora dos nossos padrões, fora dos padrões daquilo que a gente insiste em dizer que é a normalidade. Davi, o nosso chamado, Davi ensina isso para nós. O nosso chamado como igreja é devolver a dignidade das pessoas. Mostrar para elas que elas têm valor, não por suas limitações, não por suas fraquezas, não pelos seus talentos, não pelas suas habilidades, mas elas têm valor porque um dia Jesus as amou. Ele nos amou primeiro. O papel da igreja é devolver a dignidade para essas pessoas. Tem muita gente em Lodebar esperando por nós. Tem muita gente em Lodebar esperando por mim e por você. Tem muita gente num lugar de sofrimento, num lugar de abandono, num lugar de esquecimento, esperando pela igreja. Avançando um pouquinho no texto bíblico, o que a Bíblia fala para nós sobre a pessoa com deficiência? O que a igreja precisa entender sobre isso? João capítulo 5 revela uma verdade que é muito interessante para nós. Uma verdade que faz muito sentido para nós. A Bíblia diz, logo no versículo 1 do Evangelho de João, no capítulo 5 de João, que Jesus estava indo para Jerusalém para uma festa dos judeus. Mas no meio do caminho ele decide parar. No meio do caminho ele decide parar num lugar chamado Porta das Ovelhas, onde ficava o tanque de Betesda. E a Bíblia diz que ali haviam 5 pavilhões que estavam lotados. Havia uma multidão de pessoas com doenças e pessoas com deficiência naquele lugar. E de tempos em tempos, um anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que entrasse, ele era curado da sua doença ou restaurado da sua deficiência. Tirando algumas questões desse texto, vamos à questão mais prática que a gente percebe aqui. A primeira coisa, Jesus estava indo para uma festa. Jesus estava indo para uma festa, mas no meio do caminho, ele percebe que num lugar existiam pessoas que precisavam e esperavam por ele. Em muitos momentos, Deus vai parar a nossa agenda, querido. Em muitos momentos, Deus vai parar a agenda da igreja. Em muitos momentos está tudo pronto, a gente sabe para onde a gente está indo, mas Deus ele vai parar a nossa agenda para mostrar para nós um propósito. Nos lugares, preste atenção nisso aqui, nos lugares onde ninguém quer estar, é onde a igreja precisa estar. Nos lugares onde ninguém quer estar, a igreja precisa estar. Por que eu estou falando isso? Porque os religiosos da época de Jesus, eles não iam lá no tanque de Betesda. Aquelas pessoas que estavam ali ou pagando pelos seus próprios pecados ou pelos pecados de alguém. Eram pessoas, não era legal você como religioso da época estar perto dessas pessoas. Você não podia se contaminar com elas. E Jesus vai dar uma lição para o povo, para os religiosos da sua época. Eu preciso estar onde vocês deveriam estar. Em muitos momentos, Deus vai parar a nossa agenda para alinhar o nosso coração num propósito que nasceu no coração dele primeiro. Essa é a primeira lição que a gente aprende em João 5. A segunda lição que a gente aprende em João 5 é que num lugar onde todo mundo precisa, sou eu e você que tem que ir lá fazer alguma coisa. Num lugar onde está todo mundo precisando, ninguém consegue se ajudar, porque se todo mundo precisa, a questão mais lógica possível é que alguém veja primeiro o seu lado. Primeiro eu preciso ser curado para depois ajudar alguém. Primeiro eu preciso entrar nessa água aqui, ser restaurado, para depois eu ajudar alguém a entrar na água. E quando a gente percebe isso,
A gente percebe isso quando Jesus para com o coxo que estava lá dentro e começa a conversar com ele. A Bíblia diz que aquele homem estava ali no tanque havia 38 anos. A Bíblia não fala a sua idade, só fala que há 38 anos ele estava ali. A gente não sabe se ele ficou deficiente pelo caminho ou não, mas há 38 anos ele estava ali. Jesus nasceu, ele já estava ali. Viveu uma vida ali, abandonado, segregado, esquecido, num lugar onde ninguém ia. E ele fala isso para Jesus. Jesus começa a conversar com ele. Jesus, eu estou aqui há 38 anos. Todas as vezes eu tento, só que eu sou coxo. Quando o anjo desce e agita a água, quando eu entro na água, alguém já entrou primeiro. Num lugar onde todo mundo precisa, sou eu e você que temos que fazer alguma coisa, meu irmão. Jesus, naquele dia, ele cura aquele homem. E a gente olha muito para o milagre da cura daquele homem. Jesus libera uma palavra: levanta, toma o teu leito e anda. Só que o maior milagre naquele dia não foi aquele homem levantar. O maior milagre é o que acontece dentro dele. O maior milagre é a obra que Jesus faz dentro dele. O maior milagre que um homem e uma mulher podem viver é aquilo que acontece do lado de dentro. Faz mais ou menos 4 anos que eu parei de orar para Deus curar o meu filho. Pastor, eu não acredito em milagres? Não, acredito muito. Só que foi no dia que eu percebi quem eu estava me tornando depois do autismo dele. O maior milagre não é aquele que acontece diante dos seus olhos. O maior milagre é aquele que acontece dentro de você e transborda para as pessoas que estão à sua volta. Jesus, naquele dia, ele restaura aquele homem, mas ele devolve a dignidade daquele homem. E ele deixa um exemplo para quem vem depois dele. Nós precisamos estar onde ninguém quer estar. E precisamos fazer o que ninguém quer fazer. 2 lições poderosas de João 5. A gente precisa ir onde as pessoas não estão indo. E a gente precisa fazer o que elas não querem fazer. Como igreja, a gente precisa fazer isso. Como filhos de Deus, como pessoas que se importam com todas as pessoas. Nosso chamado é para cuidar de gente. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Jesus, ele nos constituiu sacerdócio de Deus. Reino, porque Deus é o rei. E sacerdócio dele. Pessoas para servir ao Senhor. Pessoas para honrar o Senhor com o seu serviço. Com as obras das suas mãos também. A gente precisa estar onde ninguém quer estar. E a gente precisa fazer o que ninguém quer fazer. Avançando um pouquinho, a última referência bíblica que eu tenho para essa manhã. João capítulo 9, versículo de 1 a 3. João capítulo 9, versículos de 1 a 3. Depois de tudo isso que a gente vem falando ao longo de toda a Bíblia, os discípulos de Jesus ainda estavam com o coração muito impregnado pela cultura da época. E o que a cultura dizia para eles? Se nasceu com deficiência, ou se adquiriu uma deficiência, é porque pecou, ou então porque é resultado do pecado de alguém. Lá atrás, Davi já havia dito: nasci em pecado porque em pecado me concebeu a minha mãe. Se essa afirmação dos discípulos fosse uma verdade, nenhum deles seriam pessoas saudáveis. Todos estariam com deficiência, todos teriam deficiência. Só que como a cultura da época, e isso infelizmente acontece hoje, inclusive, muitas vezes a gente quer arrumar um motivo para as coisas acontecerem. Quando na verdade a nossa vida é transformada quando a gente muda a pergunta. Quando a gente para de perguntar por que as coisas acontecem, mas para que elas estão acontecendo. Por que a gente vive algumas fases, algumas estações da nossa vida, e isso só muda quando a gente para de procurar as motivações e procura entender quais as razões delas estarem acontecendo. Eu sou uma testemunha viva disso. O dia que eu parei de questionar Deus pelo autismo do meu filho, Deus começou a revelar um propósito pelo qual ele nasceu na nossa casa. Em João 9 isso fica muito evidente. A Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos estavam entrando na cidade. Bem na entrada da cidade encontraram um cego de nascença. E os seus discípulos começaram a perguntar: quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego?
E a resposta de Jesus, ela é emblemática. Isso precisa ser uma verdade entre nós. Eu te digo que nem ele pecou, e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que, através dele, fossem manifestas as obras de Deus. Muita gente insiste em dizer que foram para que fossem manifestas a glória de Deus. Não, o texto diz que são as obras de Deus. Vou explicar para você qual a obra de Deus que acontece ali. Naquele dia, de fato, aquele homem, a Bíblia diz que Jesus cospe ali no chão e faz uma lama, um lodo, e passa nos olhos dele, e diz que ele vai até o tanque de Siloé e lava os seus olhos. E quando ele volta enxergando. Mas o maior milagre ali não é esse. O que Jesus estava indo fazer na cidade? Como sempre fazia. Estava indo anunciar o reino de Deus. Se você pega o texto de João 9 para ler, depois desse episódio, a Bíblia usa a seguinte expressão: depois disso, Jesus desaparece. Ele sumiu daquele lugar. Aquele homem vai até o tanque, lava os seus olhos, volta enxergando. Quando ele volta enxergando e as pessoas percebem que ele não estava mais cego, um verdadeiro alvoroço acontece na cidade e todo mundo começa a questionar: vem cá, esse cara não era cego de nascença? Aí os outros: não, acho que ele era um oportunista que ficava ali para ganhar um dinheiro fácil, pedindo esmola. E começaram a procurar saber o que tinha acontecido. Não encontravam um homem, encontraram a sua família, e começaram a questionar a sua família: vem cá, ele realmente nasceu cego ou vocês sustentaram uma mentira por muito tempo? Até que alguém se encontra com ele, e quando pergunta para ele o que aconteceu, ele diz o seguinte: o que aconteceu eu não sei, eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Jesus com certeza estava indo para a cidade fazer o que ele sempre fazia: anunciar que era chegado o reino de Deus, anunciar que era chegado o tempo de Deus, que ele era o enviado de Deus. E o que acontece? Jesus cura um homem e desaparece, segundo a Bíblia. Toda a cidade ouviu falar de Jesus por causa daquele cego. Um alvoroço se instalou na cidade, todo mundo ouviu falar sobre Jesus, sobre quem era Jesus e sobre o que Jesus fazia, através daquele cego de nascença, que foi tocado e curado por ele. Eu ouvi uma frase há pouco tempo que fez muito sentido. Essa frase diz o seguinte: o coração de uma pessoa, ele é suficientemente grande para você gastar toda a sua vida nele. Se você for um instrumento de Deus para mudar a vida de uma pessoa, para apresentar Jesus para uma pessoa, para ajudar uma família, isso já é um motivo para você gastar toda a sua vida nessa obra. Através de uma pessoa, a obra que Jesus ia fazer ali foi feita porque essa pessoa teve um encontro com Jesus naquele dia. Eu creio, querido, em nome de Jesus, se você está aqui hoje, é porque todos nós um dia tivemos um encontro com Jesus. Um dia o Senhor nos encontrou. Um dia nós nos encontramos com Ele. E não tem como se encontrar com Jesus e não amar o que Ele ama. Não existe possibilidade de ter um encontro com Jesus e não se importar com o que Ele se importa. A Bíblia nos dá razões suficientes para fazer alguma coisa. E eu creio que isso é um chamado de Deus para mim e para você. Deus não nos chamou para ser mais um aqui dentro. Deus nos chamou para transbordar aquilo que Ele tem feito aqui dentro. Eu quero crer, querido, em nome de Jesus. Eu vou voltar aqui na PIB. Eu vou voltar aqui na Presbiteriana. E eu creio em nome de Jesus, que Deus vai começar a mudar algumas coisas. Deus ele vai começar a tocar corações. Deus vai começar a despertar pessoas que estão no banco, pastor, que ainda não encontraram o que fazer, para mais servir essas pessoas. Para que de fato a gente seja uma resposta. Romanos 8:19, a criação aguarda ansiosamente. Tem uma versão que diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu creio num tempo, querido, que nós vamos nos levantar como filho, como alguém que recebeu uma herança e como alguém que entendeu o que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor, pela liberdade, pela oportunidade. Pastor Erle, Deus abençoe sua vida.
Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Não espera chegar na sua casa para se importar. Não espera acontecer com você para se importar. Preste muita atenção no que eu estou dizendo aqui. Não espera chegar na sua casa. Não espera ser você o destinatário de um ministério de inclusão na sua igreja. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então seja uma oferta para Deus, para abençoar a vida de outras pessoas que queriam e gostariam de estar aqui, mas não conseguem ainda. Em nome de Jesus, querido. Amém? Amém, pastor? Muito obrigado pela oportunidade.